Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Daniele Cardoso, sou psicóloga e se você está chegando agora, eu já vou te convidar para você curtir, compartilha, ativa os sininhos e se inscreve no meu canal, porque ele foi feito com muito amor e muito carinho para você. Primeiramente, eu quero te contar um pouquinho quem eu sou. Se você está chegando agora, se você está me conhecendo agora, deixa eu te explicar. Eu tenho hoje 39 anos, sou psicóloga formada há 15 anos. Eu sempre tive muitos questionamentos internos sobre por que as pessoas carregam tantos bloqueios, por que eu tenho tantos bloqueios. Meu Deus, eu sou psicóloga e estou igualmente bloqueada como muitas pessoas têm falado. E nesse caminho da psicologia, eu tenho percebido que as pessoas elas têm sempre um padrão. E eu estava também repetindo esse padrão através de alguns comportamentos, por exemplo, escassez. Eu estava demais no tema escassez. Sabe quando você não consegue deixar aquela meia fora porque você tem esperança que em algum momento você vai encontrar aquele par? Então, isso é escassez e a gente não percebe. Sabe quando você vai deixar aquela roupa porque em algum momento você vai usar ela e passou um ano, passou dois, você acumulou um monte de coisa, tem um monte de informação no teu guarda-roupa e ao mesmo tempo você não se sente organizado? Tudo isso parece bobeira o que eu tô te falando, mas também é bloqueio, porque as nossas coisas, o nosso dinheiro, eles só estão refletindo o que a gente carrega. Se você hoje for dar uma olhadinha aí no teu guarda-roupa, como é que ele tá? Se você for abrir uma gaveta com papéis, como é que ela tá? Eu não estou dizendo que você tem que ser 100% organizada na sua vida, organizado em tudo, mas tem um dizer que eu gosto muito, que é o significado da palavra Shalom, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Isso significa paz plena. Traz para você um sentimento de ordem, traz para você um sentimento de organização. E quando você está tentando fazer isso nas suas coisas, você também está tentando fazer isso na sua vida pessoal, na sua vida interna, dentro do seu coração, como você funciona. E sabe, eu lá pelos meus 20 anos, quando eu ainda estava na faculdade, o meu quarto, a minha vida financeira estava uma bagunça. Tinha uma época em que eu dava aula de dança para algumas pessoas, para algumas crianças, eu dava aula de dança. E essas crianças gostavam tanto de mim que elas falavam: deixa a gente ir na tua casa, deixa a gente ir no teu quarto, deixa a gente arrumar teu quarto. Às vezes vinham pessoas de fora para me ajudar, porque eu internamente eu não estava dando conta de fazer coisas por mim. Você já se percebeu em algum lugar assim, aonde você está sempre fazendo tudo para todo mundo? Você consegue cumprir horário no teu trabalho, você consegue escutar uma amiga e dar um super conselho para a vida dela, que depois ela até te agradece e fala: amiga, depois que você me falou aquilo, minha vida mudou. Você consegue dar dicas, orientações para todas as pessoas à sua volta, fazer tudo para todo mundo, para os seus pais, para os seus amigos, para a sua vida profissional. Mas quando é a hora de você parar e olhar para você e dizer assim: opa, agora eu vou fazer uma dieta, agora eu vou arrumar minha vida, agora eu vou consertar as coisas que estão aqui, a gente não tem forças. Sabe por quê? Nós fomos treinados, acostumados a olhar sempre para fora e nunca para dentro. E você que está hoje aqui no meu canal me conhecendo, eu quero te fazer esse convite. Vamos olhar para o teu guarda-roupa? Vamos olhar para dentro da tua história? Vamos olhar para suas gavetas internas? Vamos entender o que está acontecendo com você? Porque quando você dá esse passo de autoconhecimento e tentando olhar para dentro, o que representam coisas cotidianas na minha vida, você já está dando um passo de cura. Então, o nosso desafio hoje não é só olhar especificamente para o guarda-roupa, mas se bem que tem uma frase que eu gosto de falar muito nas minhas imersões. Eu faço várias imersões e elas são chamadas de imersão do desbloqueio, imersão do ponto de virada. São imersões para ajudar as pessoas a se destravarem, a se conhecerem. E eu falo bastante nessas imersões: tudo que está fora está dentro e tudo que está dentro é refletido lá fora também, né? Por isso que eu faço a brincadeira do teu guarda-roupa ou de uma gaveta de meias,
porque aquilo lá não é bobeira, tá reverberando, tá transmitindo alguma coisa que você dentro, aqui no teu coração você carrega. E a minha proposta no dia de hoje é, vamos olhar um pouquinho mais para dentro, vamos entender quem é você, vamos entender a sua história. Olha, quando eu comentei para vocês que eu estava dando aula de dança quando eu tinha 22, 23 anos, naquele período, eu fui diagnosticada com depressão. Eu não tinha vontade de me arrumar, não tinha vontade de fazer nada que fosse referente a mim, arrumar o meu quarto. Eu fazia faculdade de psicologia e eu sofria demais. Eu perdi as contas de quantas vezes eu estava na frente de um computador, tentando, forçando o meu cérebro para ele poder assimilar aquele conteúdo, para ele poder produzir alguma coisa, e eu não conseguia, eu não tinha forças, eu não tinha energia. Muitas vezes quando a gente tá assim, é porque aqui dentro tá dizendo, ei, a gente precisa de cuidado, a gente precisa de atenção. Nem sempre uma procrastinação é falta de vergonha na cara. Muitas vezes uma procrastinação é um bloqueio emocional e você não sabe nem o que está acontecendo na sua vida. Muitas pessoas hoje conseguem parar de procrastinar porque elas começam a se conhecer, elas começam a se estudar, elas começam a entender aonde estão as suas dores. Com o passar do tempo, depois que eu fui diagnosticada, fiz as minhas terapias, ainda fiz, gente, em vez de eu levar 5 anos para me formar, na minha faculdade, eu levei 6 anos. Por quê? Não conseguia cumprir horários, não conseguia fazer. Tinha colegas de trabalho que eles não conseguiam fazer trabalho junto comigo na faculdade. Sabe por quê? Porque a Daniele não conseguia cumprir com tudo aquilo que ela queria. Tinha vontade, tinha entendimento, tinha uma curiosidade pelo ser humano, tinha um desejo de querer fazer o bem, mas eu não tinha energia, não tinha resistência para conseguir transformar aquilo em algo bom. Foi quando eu comecei, então, a me estudar. Foi quando eu comecei, então, a fazer a minha terapia, entender por que eu tô sem forças, entender por que essas consequências estavam vindo para minha vida, porque eu não sabia nem do que se tratava. E aí, então, tudo começou a se transformar, tudo começou a mudar. Só em fazer o movimento de olhar para dentro, só em fazer o movimento de se conhecer. E aí, então, eu dei até uma pausa na faculdade, fiquei 6 meses, gente, 6 meses sem fazer faculdade, porque eu estava sentindo que eu não estava fazendo bem para mim e nem para quem estava à minha volta. Então, foi quando eu comecei a entender esses padrões e fazer pequenos movimentos. E sabe quais são os nossos pequenos movimentos? É você começar a olhar para você e fazer movimentos assim. Hoje eu não preciso arrumar o guarda-roupa inteiro, então eu vou arrumar uma gaveta. Eu comecei a tomar a decisão de querer me organizar, tomar a decisão de querer fazer uma coisa por mim. Sabe qual é o teu desafio e o de muitas pessoas, e foi o meu por muitos anos? A gente é muito rígido, porque dentro de nós tem prontinho, muito lindo, o beabá de tudo que precisa ser feito. Mas tudo. Não, eu tenho que acordar cedo, fazer atividade física desse jeito, tem que ser assim, tem que comer isso. Não, porque se não for para fazer atividade física e fazer uma dieta, então nem dá para começar. E aí a gente procrastina porque na nossa cabeça tem uma rigidez de como deveria ser o começo, meio e fim. Se você não tá bem hoje, e se você tá entendendo que você carrega algumas coisas que você precisa resolver no teu coração, não é com esse cronograma de rigidez que vai te ajudar. É devagarinho, aos pouquinhos, e vendo o que você dá conta hoje. Ontem no meu consultório eu recebi um rapaz, e ele chegou com 2 folhas dizendo, eu não faço isso, eu me sinto assim, eu sou ruim, eu sou mal, eu sou insuficiente, eu sou incapaz, eu sou mentiroso, eu sou isso, eu sou aquilo. É muito bom, muito bom. O que você fez não é ruim, você está reconhecendo o que você tem. Mas e o que você tem de bom? Mas e o que você consegue fazer hoje? Ele não sabia dizer. Porque na cabeça dele estava viciado em exigências, em compromissos, em termos, em falas do que é correto, do que é certo para todo mundo, do que ele dá conta de fazer para todo mundo. Mas quando é hora de fazer algo por nós, a gente fica no E aí o teu desafio é, o que você tem hoje de bom que dá para começar a organizar
Primeira pergunta desse vídeo é: quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Quais são minhas fragilidades? Ok? Você fazer o que o rapaz fez não é um problema. É bem legal para a gente começar a ver aonde a gente quer mudar. Mas a segunda coisa é por onde eu posso dar o meu pequeno primeiro passo em direção àquilo que realmente importa para minha vida hoje. Qual é o lugar mais importante hoje? O primeiro passo, o primeiro movimento dentro de mim é na minha vida profissional, é na minha vida pessoal, como eu me sinto no dia a dia, é na minha vida familiar, é na minha vida financeira, é na minha saúde. Aonde na sua vida, nesse momento, precisa de um olhar com mais atenção? E aí você vai dar um passinho pequeno naquela direção. E assim, um olhar com respeito, com acolhimento. E foi inclusive o que eu direcionei para esse rapaz. O que eu falei para ele foi assim: hoje você não está em um momento de vida, estava em recaída, estava com depressão, estava se sentindo muito mal. E eu falei para ele: hoje não faz sentido você vir com o cronograma do que é certo e o que é errado. Se hoje não faz sentido você vir com isso, então por onde a gente pode começar? Começa fazendo algo pequeno e sagrado por você. Você dá conta de sentar num sofá, tomar um chá, um café, abrir um livro e você consumir um conteúdo de autodesenvolvimento? Você dá conta de abrir uma gaveta e buscar organizar pelo menos alguns documentos daquela gaveta? Estamos no lucro. Você dá conta hoje de sair, dar uma caminhada? Ai, Dani, o certo era fazer 5 quilômetros por dia. Você dá conta hoje de dar uma caminhada em volta da quadra? Você dá conta hoje de tomar um copo de água? Um copinho de água, porque provavelmente você deve tomar ou refrigerante, ou deve estar acostumado a consumir outros líquidos, menos água. Você dá conta de tomar um copo de água hoje ou antes de dormir? São pequenos gestos, pequenos hábitos, pequenos movimentos podem salvar vidas. E foi isso que aconteceu comigo. Foi o que aconteceu comigo. Eu parei tudo naquela época para poder ver o que eu dava conta e valorizar esse lugar. Com o passar do tempo, sabe o que aconteceu? Eu fui descobrindo outros bloqueios. Com o passar do tempo, eu fui me estudando e entendendo qual era o movimento da Daniele. Daniele era a pessoa que eu acabei de comentar para vocês, fazia tudo para todo mundo. E aí a hora de fazer algo por ela, não tinha forças, não tinha energia. Então esse vídeo é para convidar você a fazer duas coisas extremamente importantes. Primeiro, reconhece o teu momento, pelo que eu tô passando agora. Entende quem é você. Eu tô numa fase o quê? Ansiosa, preocupada, endividada. Eu tô numa fase que eu tô perdida, tô sem identidade. Você pode até escrever aqui embaixo, escreve aqui embaixo que fase você está. Deixa eu te entender, deixa eu te estudar. Eu posso até te retornar te dizendo como você pode dar o teu próximo passo. Mas você só vai conseguir esse lugar de cura se você reconhecer esse primeiro movimento. Em que lugar eu estou hoje? Como está o meu guarda-roupa? E aí depois, o próximo e, na minha opinião, sagrado passo é: o que eu posso fazer nesse momento para me ajudar a dar um pequeno passo? O que eu posso fazer nesse momento para me ajudar a fazer um movimento diferente? Você entende para que serve esse vídeo? Esse vídeo é um pequeno despertar. É só um olhar para dentro e um movimento. Ó, deixa eu te falar um negócio importante. Movimento é vida. E aí, vamos colocar a tua vida em movimento? Você merece, nem que seja um passinho pequenininho, mas você merece esse cuidado, você merece esse carinho, você merece essa atenção. Eu, nos próximos vídeos, vou falar quais são os bloqueios existentes. Vou citar um pouquinho de cada um e o que você pode fazer no dia a dia para você se destravar nesse lugar. Mas para isso, você precisa tomar essa decisão de estar em movimento, nem que seja um pouquinho, porque movimento é vida. Então tá aí o nosso recadinho deste vídeo, espero que possa ter te ajudado um pouquinho e trazido esse movimento. Vai lá arrumar uma gaveta, vai lá fazer alguma coisa pequenininha, mas sagrada por você. Se inscreve no meu canal, curte, compartilha e vamos juntos mudar de vida. Vamos juntos transformar e deixar a sua vida em movimento.